Boa noite para quem está entrando. Boa noite, hoje mais uma live. E hoje a nossa live vai ser sobre maturidade. Deixa eu dar uma arrumada na câmera. Hoje a nossa live vai ser sobre maturidade. Eu sou a psicóloga Cristiane, mas a psicóloga porque vai ser uma live muito interessante, muito informativa, né? Onde eu acho que a gente vai começar a ver a maturidade de uma forma diferente, né? Ver a maturidade de uma forma diferente. Deixa eu aguardar a Letícia entrar. Só aguardar a Letícia entrar para a gente começar. E quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, pode mandar mensagem. Oi, Letícia, você não está entrando? Deixa eu ver. Só um minutinho. Letícia, convidar. Te convidei novamente. Agora é só você aceitar. Aí! Eu tinha mandado para você. Então, mas não tinha aparecido aqui. Né? Oi para quem está entrando. Hoje a nossa live vai ser sobre maturidade, né? A gente quer tentar ver uma nova forma de ver, né, a maturidade, essa fase que hoje eu acho que ela se transformou, né, Letícia? E por que a gente resolveu falar da maturidade? Porque hoje está tendo muita procura de pacientes mais velhos pela primeira vez na clínica, né? Pela primeira vez numa sessão, né? Geralmente as pessoas chegam na infância, na adolescência, né? Na juventude, quando estão iniciando os problemas, né? Mas hoje não, tem muitas pessoas chegando na clínica, né? Depois dos 55, dos 60, pela primeira vez numa terapia, né? Então é importante a gente falar um pouco sobre a maturidade, né? E o que é a maturidade? Só vou dar uma entradinha e a Letícia vai falar um pouco. Mas a maturidade, ela é diferente da envelhecência, né? Envelhecer é uma coisa, maturidade é outra coisa. É importante a gente saber a diferença. Envelhecer, todos nós iremos envelhecer, né? Todos nós iremos envelhecer. Mas a maturidade nem todos irão ter, né? Nem todos irão ter. E eu acho que é por isso que hoje a gente está tendo muita procura, né? Porque, como a gente diz, né? Hoje a vida ela está mais longínqua, né? A média de vida hoje é 85 anos, né? Então, assim, e não é 85 anos doente, mas é 85 anos saudável, ativo, né? Então, assim, a crença que a gente tem de uma pessoa com 70 anos, com 80 anos, a visão que vem na nossa cabeça é um velhinho e uma velhinha de bengala, né? Já bem velhinho, bem idoso. E na realidade não é isso que está acontecendo, né, Letícia? Está sendo bem diferente, né? Está sendo bem diferente. Então, a maturidade, ela é um crescimento interno, né? Ela é algo que vem de dentro, né? Não é algo fora, né? É você se conhecer, é um autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento gera uma segurança, porque na realidade a maturidade é uma segurança.
né? É você acreditar nas suas escolhas e se permitindo errar, né? Se permitindo errar. O que a gente tem visto são muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Depois dos 60, que elas ainda são muito dependentes do que o outro pensa, né, Letícia? Né? De como Sim. elas são vistas, né? E não do desejo delas, né? O que eu quero, né? Geralmente o discurso que você que já trabalhou em grupo de idosos, aquele discurso é: ai, mas o que que os meus filhos vão pensar, né? O que que não sei quem vai pensar, né? Mas agora eu deixo você falar um pouquinho. Cris, é tudo isso que você falou, né? É importante a gente definir, que nem você falou na questão da maturidade ser diferente da envelhecência, né? Então, tem muitas pessoas, conforme a idade vai passando, ela vai envelhecendo. E a Sim, maturidade a gente vai adquirindo conforme a experiência sim, sobre o meu ponto de vista da minha vida, do meu sentimento, o que, que tudo isso tem um significado para mim, e entender tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E sim, hoje está tendo esse espaço para as pessoas mais velhas falar sobre todo o seu sentimento. É muito comum a gente linkar a maturidade com pessoas mais velhas por justamente elas ter tido já uma experiência de vida, sim, né? Mas é muito comum a gente se deparar com pessoas que têm mais idade numa situação muito conflituosa com ela mesma, porque justamente ela não tem esse significado na vida que ela tem. Ela sim, não entendeu, ela não entende como que ela chegou naquele processo todo de sentimento naquela idade que ela tem, sim, né? sim, Então, ela tem pessoas que podem ser mais velha, aparentar ter mais, mas ser mais velha, mas não alcançou essa maturidade porque ela não tem um significado, não tem um sentido, ainda ela não conseguiu entender esse sentido para ela. E hoje sim, a gente está muito propenso, porque hoje a alta é falar sobre a saúde mental, né? Então, as pessoas mais velhas estão indo em busca, e algumas já têm muita maturidade na idade que elas têm. sim. Sim, e para ter a maturidade, para chegar na maturidade, né, todos nós temos uma tendência a amadurecer, né? Sim, Todo ser humano tem uma tendência a amadurecer. Só que para chegar na maturidade, é como você disse, precisa de experiência, né? Mas não basta eu ter tido várias experiências, mas não ter vivido elas, né, de forma consciente. O que é viver uma experiência consciente? É você estando ali, né? É você sentindo realmente o que você está vivenciando. Porque muitas sim, pessoas vivem situações, mas negam as situações, né? E se iludem com essa situação, criam sim. fantasias em cima de uma situação. Então, assim, realmente viver aquilo não é simplesmente estar naquele momento ou naquela situação. Né? Não basta somente estar ali, você precisa sentir que está ali. Né? Você precisa ter consciência do que está acontecendo. É. E aí é justamente isso, Cris, que as pessoas vão em busca na terapia. Então, as pessoas que não tiveram essa consciência de estar ali e de se observar, elas Sim, estão tentando buscar um sentido, buscar entender essa consciência da vida delas. Porque sim, muitas vezes eles conseguem falar sobre a situação do outro, serve como uma referência na família, né? Quando se trata de processo de educação, a gente recorre muito às pessoas mais velhas, sim, né? Contando como que sim, foi essa experiência. E as sim, pessoas, às vezes, ela responde no modo automático, né? Tanto, Cris, que é muito comum
as pessoas mais velhas ficam muito tem uma nem todas, né? Eu acho que hoje nem mais, mas tem pessoas muito paradas. Como que eu posso dizer? Tem as pessoas ativas e tem as pessoas que estão muito paradas. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu tive muita experiência em atendimento em grupo com as idosas, com pessoas mais velhas, e elas não tinham sentido nenhum, elas estavam com ressentimento da vida que elas tiveram ao longo do ano. Muitas Sim. delas falavam que eu não sabia como que ela chegou naquele ponto que ela chegou, de estar vivendo uma vida totalmente insatisfeita, que não fazia sentido a vida que ela estava levando daquela forma, né? Que não tem uma Sim. conexão do que ela era antes e do que ela se vê no hoje, no aqui e agora. Sim, porque a grande maioria, né, passaram a vida vivendo para o outro, né, em função do outro. E viver em função do outro não é só eu fazer tudo pelo outro, né, mas é eu fazer o que eu acho que o outro acha que eu devo fazer, não é? Então, tem pessoas, assim, que trabalham no que elas acham que deveria trabalhar, né? Que se vestem como elas acham que deveriam se vestir, que se comportam como elas acham que deveriam se comportar. Mas elas nunca param para pensar se é isso o que elas realmente querem, não é? Porque Sim. geralmente elas querem ser bem vista, né? Se eu fizer isso, eu vou ser egoísta. Se eu agir assim, né? O que vão falar de mim, né? E essa pessoa, ela constrói muitas coisas, né? Então, eu percebo que às vezes tem pessoas que chegam, né, na envelhecência, vamos dizer, numa certa idade, e ela construiu muitas coisas, mas ela é como se ela não tivesse feito nada, né? É como se ela não tivesse feito nada. Por quê? Porque geralmente tudo que essa pessoa fez, ela não fez como se fosse o desejo dela, né? Mas sim como um desejo da família ou um desejo social. Então é importante a gente viver, né? E estar consciente do que eu estou vivendo. Então, por isso que existem pessoas que aos 30 já têm uma maturidade, e às vezes pessoas que aos 60 ainda não têm, né? Porque não é só um tempo de vida, né? Mas é o tempo e a forma que eu vivi a vida, né? É como que eu vivi a vida. E aqui no Brasil, eu até li um artigo, né? Que fala que aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, a gente está vivendo uma epidemia de imaturidade, né? Uma epidemia de imaturidade. Por quê, ó? Porque todo mundo, né? Quase todo mundo precisa de aprovação, né? Se a gente vê a internet hoje, né? A gente usa filtro, a gente se porta, a gente se veste, né? Para ser aprovado, né? Para ser aprovado. Então, a população precisa de aprovação, a população nega a realidade, né? As pessoas elas estão negando o que está acontecendo, né? A gente viu agora nesse momento de pandemia quantas pessoas que achavam, né? Não, isso não é nada, isso é invenção ou isso é, sei lá, né? Quanta fantasia se criou em cima disso. E isso é uma negação da realidade, né? As pessoas elas estão muito rígidas, né? Rígidas. Isso é uma imaturidade, né? Eu falei que é isso, então é isso. Né? É isso, pronto, acabou. Né? Não são flexíveis, né? Ou se colocam como vítimas. Né? Tudo isso é uma forma de imaturidade. E aqui no Brasil, a sociedade ela cobra, né, um padrão. Né, um padrão a ser vivido, né, um padrão a ser mostrado, né, e principalmente até, né, tanto do homem quanto das mulheres, mas principalmente da mulher, né? Nesse artigo que eu li, as mulheres elas sofrem muito mais após os 40 anos, né? Por quê? Porque vem chegando a envelhecência do corpo, né? Então, às vezes, muitas mulheres elas nem sequer estão sentindo quer dizer, a envelhecência, a idade, né? Mas como a sociedade cobra algo,
ela começa a se fechar, porque ela não consegue responder ao que a sociedade está pedindo, né? E você sabia que o Brasil, ele é um país, ó, vou até ler, mas ele é o país que tem maior número de cirurgia plástica do mundo, né? É o país aonde mais se pinta o cabelo. E também é o país onde mais se usa remédio para depressão, ansiolíticos, para emagrecer e para dormir, né? Porque aqui é muito cobrado da gente seguir esse padrão, né? É muito cobrado seguir esse padrão. E é dolorido quando você chega numa idade e não tem mais como você seguir aquele padrão, né? Então, você só vai ter duas escolhas, né? Ou você aceita, né, aquela idade, né? Aceita que você pode ser o que você quiser, ou você adoece. Né? Aposto que você ouviu muito disso, né? Nos grupos. Sim, é um ressentimento muito grande. Mas o que que é? O que que acontece? A gente tem que entender que o processo da vida é um processo de crescimento e de envelhecer. E isso faz parte de uma realidade. É que muitas das vezes na nossa educação não é trabalhado a questão da envelhecência, né? Não é trabalhada a questão de você precisar fazer naquilo, assim, na idade que a gente tem, nas nossas fases, a gente poder aproveitar o que precisa ser aproveitado, né? Realmente, quando se você se depara com o que você quer fazer, nunca é tarde. Às vezes, Sim. o que é tarde, aonde você coloca dentro de você, né? Então, se realmente é um desejo ou uma necessidade que você precisa fazer, de alguma forma você vai encontrar sentido em um momento e de como você fazer. Só que se sempre eu ficar me igualando, ficar preso na minha fantasia da infância, da adolescência, da minha juventude, vai impedir esse amadurecimento, porque amadurecimento é justamente você entender e aceitar esse processo desse crescimento, desse desabrochar. Sim. E você saber que cada fase tem o seu melhor que você pode dar, né? Então, tem momentos que você com 30 anos, você não faz o que uma pessoa de 20 anos faria. Você com uma pessoa de 50 anos, não faz o que uma pessoa de 30 anos possa fazer. Então, a gente conseguir entender qual é o meu melhor nessa fase que eu me encontro, né? Então, no grupo das idosas, a gente reviver e entender toda essa situação, que o conhecimento e a experiência que elas já tiveram na vida, muitas vezes, ao invés de ficar só resguardado de uma forma muito ruim dentro delas, isso também serve de uma forma que elas já tenha muito conhecimento sobre as coisas que elas já viveram e dá um novo sentido para a vida delas. Entende? Sim. E quando essa mulher, esse homem, né? Que isso não acontece só com as mulheres, mas com o homem também, né? Quando eles conseguem se libertar desse padrão social, né? Que é cobrado viver, é maravilhoso, né? No outro artigo que eu li, diz assim que a mulher, a melhor fase da mulher, né, principalmente da mulher, porque a mulher ela tem muito mais dificuldade com a autoestima, porque a cobrança é muito maior, né? Ela chega no auge da autoestima dela depois dos 50. E por quê? Porque ela se liberta do padrão, entende? Ela se liberta do padrão, né? Quando ela consegue se libertar, né? Ela se aceita como ela é, né? E que bom que hoje a sociedade ela está trabalhando para isso, né? Para a gente se livrar desses padrões, né? Para a gente poder ser o que eu quiser ser, né? Assim, se eu quero assumir o cabelo branco, se eu quero usar tal roupa, se eu quero ir em algum lugar, né? Então, assim, no passado, não, né? Uma mulher de uma certa idade, ela tinha que ficar em casa, né? Ela não podia mais sair, ela não podia mais se arrumar tanto, né? Sim. Então, hoje está havendo uma libertação, mas nem todo mundo consegue se libertar, né? Nem todo mundo. E para a gente chegar nessa maturidade, né? O que é preciso, né? O que é a maturidade, né? Porque a gente falou
a envelhecência, a maturidade. Mas a maturidade é você se conhecer, né? É você ter autoconhecimento, né? É você ter empatia, né? Você reconhecer o seu desejo e o desejo do outro. É você ser flexível, né? Perder aquela rigidez. Você ter flexibilidade na vida, né? Porque você entende que nem tudo é do jeito que você quer, né? Nem tudo é do jeito que você quer. É você ter autoconfiança. A imaturidade é insegurança. A maturidade é segurança, é ter confiança, né? É se permitir errar, né? É se dar o direito de fazer escolhas. E se errar, tudo bem, né? Quando que você sabe que uma pessoa é imatura? Principalmente quando aquela pessoa diz: eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou simplesmente boa, ou eu sou uma pessoa má, eu sou má, né? Porque a maturidade é você saber que você tem um lado que não é tão bom e um lado que é bom, né? Você não vai ser boa o tempo todo, mas você também não vai ser má o tempo todo, né? Então é você saber que você tem um equilíbrio, é você conhecer as suas emoções, né? E saber controlá-las, que é, né? Que é o mais difícil. É você controlar as suas emoções. Isso tudo que você está falando é o autoconhecimento, né, Cris? É o Sim, autoconhecimento que as pessoas precisam se propor a fazer no seu dia a dia. Porque, sim, de repente, que nem assim, nesse grupo que eu já trabalhei, né? Elas nunca tiveram oportunidade de se ver, porque sempre tiveram que ser só mãe, ser irmã, sim, servir só esposa. Nunca tiveram, sim, assim, para elas, foi muito difícil ter um momento do eu. Eu sim, posso me olhar, eu posso ser o que eu desejo ser, né? sim, Então, acaba tendo apenas a envelhecência, não a maturidade. sim, Talvez por isso que elas tiveram muita dificuldade e tem muita dificuldade de reconhecer o melhor na idade que elas têm, porque tem melhor. sim, É sim, justamente a gente conseguir entender que todas as nossas fases elas oferecem o que tem melhor para a gente poder aproveitar, né? Então, sim, assim, eu vejo muito adolescente falando: Nossa, eu já tenho 21 anos, eu já tô velha, né? Ai, meu sim, Deus, eu já tenho essa idade. Eu olho, falo, você, que bom que você tem essa idade, porque você só tem essa idade, tem todas as outras para você viver e fazer o que você precisa fazer, que você se sim, interessa em fazer. Então, às vezes as pessoas sim, colocam a questão da idade como fim, como se sim, fosse uma situação, o tempo está acabando, ao invés de sim, aproveitar esse tempo que eu tenho. sim, né? E assim, ser maduro, né? É você principalmente, né, entender, até você falou, né, que acha que é o fim, né, mas ser maduro é você saber, né, que tudo tem o início, o meio e o fim, né, e Sim, aproveitar e saber aproveitar todos os momentos, né, porque assim nós nascemos uma criança, né, que é a fase da infância, que é uma fase que a gente é cuidado, né, que a gente é dependente. Depois vem a fase do adulto, né? Que é a fase onde você é independente e aonde você produz, né? sim, Aonde você produz, aonde você, se quiser, reproduz, né? Se você quiser, você reproduz. E depois vem a fase da maturidade, que é onde você já se conhece, né? Você sabe o que você fez, né? É muito importante quando a gente chega numa certa idade, a gente conseguir olhar para trás, né? E ver o que você deu conta de fazer, né? sim, E tirar um significado desse passado, né? Tirar um significado desse passado. Porque se você olhar para trás, se você chegar numa idade, olhar para trás e não ver nada, né? É difícil você querer continuar nesse futuro. E é por isso que vem a depressão,
ou vem, né, a ansiedade, né? A depressão é uma angústia do passado e a ansiedade é um medo desse futuro, porque se eu não fiz nada no passado, agora eu não tenho mais tempo para fazer no futuro, né? E o que é o contrário, então você tem que dar um significado para esse passado, né? Você tem que olhar, porque todo mundo sempre fez alguma coisa lá atrás, né? E a terapia ajuda nisso, né, Letícia? Né? Quantas pessoas que chegam aqui e que daí falam, eu não fiz nada, eu não sei o que eu fiz. E aí, depois de um tempo, né, a pessoa fala, nossa, eu não sabia que eu tinha feito tudo isso. Não sabia que eu era essa pessoa, né? A gente ouve bastante isso, né? A pessoa ela sai com o ressignificado de toda a história que ela tem, né? Sim. Porque Sim. ela só está olhando para a dor, ela só está olhando para aquilo que está incomodando naquele momento e que ela esteja com muita dificuldade de aceitar. Então, a terapia é uma das ferramentas muito importantes para você conseguir atingir a sua maturidade. Se você não estiver conseguindo fazer sozinho, porque às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer isso sozinho. A gente ter a experiência que a gente tem, a gente analisar o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que a gente precisa aceitar de fato, a forma da gente se comportar, né? Isso tudo é muito difícil a gente fazer sozinho. Assim, às vezes a sociedade cobra de uma forma natural, mas na situação que a gente está vivendo hoje, de uma cobrança, de uma intolerância, de uma falta de empatia, faz com que a gente tenha muita dificuldade de olhar para a gente, né? E determinados, eu acho que foi até a Vanessa que falou lá no começo. Ela tinha colocado assim que alguns assuntos ela se sente muito madura, muito madura, mas para outros assuntos ela se sente muito insegura, né? E sim, temos várias situações, vários sentimentos dentro da gente que tem sentimentos muito bem resolvidos e tem outros sentimentos que estão no processo de precisar estar bem resolvido, né, Cris? E faz com que a gente precisa analisar, precisa rever essa situação, porque essa insegurança. Sim. E a gente também recebe muitas pessoas, né, já numa certa idade, mas que elas ainda estão presas em coisas do pai, da mãe, né? Ainda estão presos lá atrás, né? Lá atrás, em crenças limitantes, que muitas vezes foram colocadas lá na infância, e que hoje, na maturidade, ainda está parando essa pessoa, né? Isso é bem comum, né? Porque quando a gente faz a terapia, quando as pessoas vêm aqui para fazer terapia, a gente lida muito com o infantil delas, né? E nesse infantil, às vezes, elas estão muito apegadas na imagem do pai, na imagem da mãe, tendo uma única referência de como ela precisa viver a vida dela. Então, muitas vezes, essa referência, esses pais dentro delas, muito rígido, faz com que ela impeça de ser quem ela quer ser, né? Então, eu ainda tenho que. Ai, meus pais, se meus pais estivessem vivos hoje, o que, que eles falariam de mim, né? Sim. E ficar preso. Então, os seus pais, onde quer que eles estejam, depende de você essa escolha que você tem quando você alcança a sua maturidade. Né? Então, tem situações que a gente sim precisa estar muito bem resolvida dentro para a gente assumir aquilo que a gente quer dentro da gente. Sim, e também tem muitas senhoras, né, que elas se casam muito jovens, né, que a gente recebe na clínica às vezes, que elas se casaram muito jovens, né, então elas saíram da dependência do pai e já entrou na dependência do marido, né, e aí quando não tem mais o marido, elas ficam perdidas, porque na realidade elas sempre foram meninas e mãe. Elas sempre foram cuidadas e cuidaram, né? E nunca se cuidaram, né? Porque ser menina é ser cuidada, né? Ser mãe é cuidar e ser mulher é se cuidar, né? Sim. É se cuidar. E isso é muito comum entre as mulheres, né? Mas também a gente tem isso nos homens, né? Tem muitos homens que são meninos e que casam com uma mulher que cuida deles uma vida inteira, né?
Depois, eles também não entraram no homem, né? Que é o se cuidar, o se olhar, né? Muitos homens se aposentam e adoecem, né? E adoecem, porque nunca fizeram também nada por si, né? Nunca fizeram nada por si. Nem essas mulheres e nem esses homens. Porque, na realidade, sempre foram pequenos, né? E eu tô Crianças, dentro de si, né? Dentro de si. e eu tô achando o máximo que desde quando eu tive a experiência de atender o grupo de idosos e entender melhor essa maturidade, essa envelhecência, esse meio mais maduro, eu me deparei com várias situações assim, que muitas vezes chocavam elas, né? Então, assim, quando eu perguntava, tá, mas o que que hoje você quer? O que que você deseja hoje para você? Nenhuma sabia responder. Ela falou assim, mas peraí, eu nasci para ser mãe, meus filhos já estão criados, já tenho um neto, meu marido ele já tem uma vida, ou tem umas que são viúvas, tem outras que moram sozinhas, e que elas se deparavam assim que não sabia responder. Elas não sabiam, né? Ficavam presas naquele sentimento, naquela história delas do passado, que elas sempre tiveram que servir alguém. Exatamente isso que você falou, entendeu? E hoje, elas tendo esse direito, tendo essa oportunidade, tendo esse momento para se ver e ir atrás do que quer, elas entram em situações assim de desconhecido, de novo, meu Deus, o que é isso? Uma descoberta. Tem umas, Cris, que chega até a chorar com esse processo de autoconhecimento na idade que elas têm. E é lindo, é um processo lindo, porque não tem um limite para quem quer fazer terapia, não tem um limite para você alcançar o que você precisa alcançar dentro de você, entendeu? Sim, né? E é importante também, eu vou dizer, o nosso tempo já está finalizando, né? Que nessa quinta a gente vai começar, né? O grupo de mulheres, né? E é uma grande oportunidade de se conhecer também, né? É, E espero, né, que todos tenham gostado desse pequeno papo, esse pequeno assunto sobre a maturidade, né? Não tem como aprofundar muito, né? Porque esse é um assunto que é gigante, né? é, Que se a gente for pegar, tem muita coisa, né? Muita coisa para falar. Então, eu só quero agradecer a todo mundo de estar sempre nos prestigiando, né? Toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Gratidão a todos. verdade, Cris. Que bom que a gente tem um público fiel, que tem as nossas pessoas, que eu tenho certeza que, mesmo que seja de uma forma muito rápida, informações que eu tenho certeza que fazem sentido para muitas pessoas que estão assistindo. E eu acho muito legal falar sobre a questão do grupo, porque o grupo ele está vindo com uma proposta para realmente mexer com o seu conteúdo interno, né? E o grupo ele vem com uma facilidade para aquelas pessoas que não estão no momento de poder fazer a terapia individual. O grupo ele está ali para proporcionar algo também muito enriquecedor. Então não fique inibida que vai ter outras pessoas. Existe também um contrato, existe a questão do sigilo, existe uma questão de singularidade que você vai encontrar nesse grupo que você se propor participar, né? E o assunto que a gente vai estar debatendo, um deles é sobre a questão da maturidade, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para as pessoas que tiver para participar. E a gente já tem pessoas inscritas, né? E as outras pessoas que quiserem, a gente está aqui à disposição, a agenda ainda está aberta e que a gente está se propondo fazer o nosso melhor. É isso. Gratidão a todos. O que falou aí? Gente, A Evaniele falou que a terapia está me ajudando. Achei que não era capaz de seguir minha vida, que eu não seria capaz, mas agora estou vendo que sou capaz de realizar e conquistar meus objetivos. Que bacana, que bacana.
Isso mesmo, continua sem medo. Então, gente, né, finalizando, né, a maturidade é você se conhecer, né, é você se permitir, né, é você conseguir produzir ou se sentir, né, uma pessoa produtiva, né, se sentir capaz, sentir que fez algo na vida e que ainda pode fazer muita coisa, né, é você confiar em você mesmo, né? É Então isso, vamos, Cris. Você encerrou bem. então vamos tirar nossa foto para depois Ai, postar. Você que tira tá aí, que eu bom. sou péssima para foto. Tá. Pera aí. Aí, tirei. Até quase a câmera caiu aqui. Tchau, gente. Muito Gratidão, obrigada. gente, gratidão para todos. Gratidão.